Essa edição dos Donos da Bola. Me dá a lista de relacionados aí, ô Andrezão. Ó, olha só quem tá de volta, hein? Eu sou fã incondicional desse moleque. Esse moleque é pica demais. Esse moleque não pipoca. Ele mete o pé em dividida. Você sabe que eu posso dizer que é meio que um projeto de Lianco, assim. Porque ele é mais jovem que o Lianco. É um projeto de Lianco. Sabe que da medalhinha pra baixo é tudo canela. E o Zarate também, que esse aí é acima da média, tá de volta. Então agora, além das opções, viu, Thiago Fernandes, você que tá voltando hoje, além das opções que o Milito ganhou dos jogadores que estavam fora e que voltaram, de seleção, jogadores que estavam no DM e as contratações, agora ele também tem de volta o Zarate e tem de volta o moleque Rubens. Buenas tardes, muchacho! Boa tarde, HG. Você não imagina o tanto que eu tô feliz de estar de volta. Mas, então, HG, o que eu tinha dito lá atrás, que agora não tem mais desculpa, agora não tem mesmo. O Atlético não pode jogar o futebol que jogou contra o Corinthians. Esse é um ponto. O Atlético não pode jogar o futebol que jogou contra o Corinthians. Agora, qual seria a desculpa? O gramado, os jogadores, os desfalques, o elenco curto. A gente tem que começar a colocar a culpa em quem ela é de fato. Mas você tá querendo meter letra? Não meto letra. Eu chego aqui e eu falo a verdade. Eu acho que o Atlético não jogou bem contra o Corinthians por culpa do Milito. E não só eu acho isso. Ele também acha. Porque ele foi na coletiva e falou isso no microfone. Tudo bem, então, Thiago, mas contra o Juventude ele jogou muito bem e não ganhou. Jogou bem? Contra o Juventude? Cara, quando você toma um contra-ataque, quando você toma um contra-ataque ganhando de 1-0 e toma um gol no contra-ataque, Thiago, você não tá jogando bem. Mas você está buscando uma circunstância de jogo. Mas foi ponto perdido culpa do Milito. Desculpa já cortar e já dou meu boa tarde pra galera. Boa tarde pra todo mundo com a gente, mas o gol que o Galo toma é culpa do Milito. Não pode o time estar ganhando de 1-0 no primeiro tempo, o jogador correr meio Mas é o time que criou o jogo inteiro e os caras erraram gols lá, presumo. Mas são dois pontos perdidos na conta do Milito. Tudo bem, meu irmão, mas se ele faz o time criar, aí o time cria 1, 2, 3, 4, 5 chances, os caras não guardam, a culpa é do Milito. Ele tem que fazer o time marcar também. É ele que faz o lance. Eu tô de acordo com você. Mas é o lance que acabou com o jogo. Mas você só tá apontando. É o lance que acabou com o jogo. É o lance que foi decisivo. Você tá apontando uma situação. O jogador do Juventude não pode ter aquele caminho todo pra correr. No jogo contra o Corinthians, o Atlético não jogou absolutamente nada. Mas ganhou de 2-0. E esse é meu ponto. Eu, como resultadista que sou, não vou reclamar, porque o Atlético venceu. E eu falei isso. Eu tava de férias, mas eu falei isso nas redes sociais. Não tô nem aí pra futebol, jogou bem, jogou mal. Eu fico preocupado pelo futuro. Mas para aquele jogo, 3 pontos na conta, é isso que importa. E ganhou. Então que se dane. Não tô preocupado mesmo. Agora, pensando daqui para frente, o Atlético precisa ser melhor. O Atlético precisa ser mais seguro. Ele reconhece isso, não sou eu que tô falando. Ele falou isso na coletiva dele. Eu tive cuidado de acompanhar as coletivas. Porque às vezes no final das férias já tá meio cansado, né? Cansado assim. Das férias, né? De tudo lá, você tá louco pra voltar a trabalhar. Então eu tava louco pra voltar a trabalhar. Tu tava vendo. E aí o Milito fala isso. Ele fala, olha, eu reconheço a culpa do jogo de hoje. O Atlético não ter jogado bem. É minha. E, cara, ainda bem que o Atlético tem os craques que tem. Tem o Hulk, tem o Paulinho, tem o Scarpa, tem o Bernard. Mas eu acho que um time que tem essa qualidade toda, ele precisa jogar mais. Ô, Elton, eu gostaria de ouvi-lo, porque enquanto o Thiago falava, você balançava a cabeça para um lado, para outro e tal. E eu me incomoda um pouco o Elton equilibrado. Não. O Elton... Mas eu vou ser equilibrado. Não pode. Não pode. Porque não é possível que você vai aceitar tudo isso que o Thiago falou e aceitar e vai absorver. Eu trabalhei psicologicamente para não discutir com o Thiago na volta dele. Hoje eu trabalhei. Mas isso dura até quando? Pode ser que dure até o segundo bloco. Até 1h15. Até 1h15, até 1h20. mas é porque eu entendo, eu concordo com o Thiago também. O próprio Milito falou a respeito das falhas que o Atlético teve no jogo contra o Corinthians. E isso ele deixou claro. Quando volta ao jogo do Juventude, aí é uma questão de dinâmica de jogo. É algo que o próprio jogo propõe em algumas situações. É claro que ali... O Atlético toma o gol, no finalzinho do primeiro tempo, né, Thiago? Quase 40. Não lembro exatamente 40 e pouco. Foi o fim do primeiro tempo. Achamos todos desnecessário o Atlético estar tão avançado quanto estava ao fim de um primeiro tempo. E ali, eu não sei se isso foi falado pelo próprio Milito, se era uma ordem dele, ou se era uma postura dos atletas, que assim como o HG bem lembrou, quando os atletas erram tantos gols quanto foram criados e errados, é culpa inteiramente dos atletas
que ali chegaram, só para completar, e o Milito, ele dispôs a equipe para criar alternativas e atacar a equipe do Juventude, a agredir a equipe do Juventude. E isso foi proposto, correto? Até aí estamos na mesma página, beleza? A questão do posicionamento dos atletas ao fim do primeiro tempo, aí é uma questão que eu me pergunto e pergunto se os atletas estavam com essa ordem de continuar com a linha alta. Mas que esse é ele. Mas no jogo do Corinthians, o Betinho Marques do Fala Galo faz essa pergunta pra ele. Fala, olha, você não quer procurar um equilíbrio entre defender bem e atacar bem? Aí ele, muita gente fala sobre equilíbrio e tal. Mas não aconteceu que meu time contra o talvez Vasco, seja desequilibrado. Thiago. Mas, cara, o que eu proponho é isso, que todo mundo gosta, não é? Que é posse de bola, ir pra frente. Só que eu vou cobrar sempre, porque eu sei que ele tem capacidade. Ô Ti, contra o Vasco não foi isso? O Atlético conseguiu o gol, recuou. Foi retocável contra o Vasco. Então, recuou e ainda conseguiu um contra-ataque para pegar e matar o jogo e fazer o 2-0. Tentando buscar o equilíbrio. Isso. E depois, no segundo tempo, o que ele fez? Concordo nisso. Ele volta todo o time. E, cara, o Panzi falou na Itatiaia recente, me chamou a atenção, acho que foi ontem que o Panzi falou sobre isso, que o Atlético pegou alguns times vivendo o seu melhor período, melhor recorte. O do Juventude era ter eliminado o Internacional e ter vencido o Grêmio. O do Vasco era vir de 5 jogos sem perder, com 4 resultados de vitórias, algo que não acontecia há 12 anos, e parou no Atlético. O São Paulo também vivendo o seu melhor momento, vinha também de 4 resultados positivos. Então, essas coisas também eu acho importante a gente colocar na balança. E o Corinthians, que ontem outra coisa que o Panzi lembrou, o que você pegou e falou assim, o Corinthians não faz gol em ninguém, mas o Corinthians do atual treinador, dos 18 ele fez 6. Ele fez 6. Então, isso é peso. Não, ele vinha de 2 vitórias e um empate. 2 vitórias e um empate. Então, assim, o Corinthians vem de um momento também diferente. Eu acho que, é claro, esse Atlético, eu vou continuar cobrando por ter um time que tem Arana, Bernard, Scarpa, Paulinho e Hulk, precisa jogar mais. Precisa fazer os adversários temerem mais o Atlético. E não deixar o Atlético enlatado, enjaulado, o Atlético ficar sem situações de gols. Isso me incomoda. Quando eu vejo um time que tem tantos jogadores de alta qualidade, isso mas também me incomoda. Mas seu discurso está mais ameno com o Milito. Quando era com o Filipão, jogando futebol que jogou contra o Corinthians e vencendo, você vinha aqui cobrar. Ai, Eltinho. Você vinha, Eltinho. Olha só. Eu tô mentindo pra você ou não? Olha só. Olha que legal. Eu falei até uma mesma frase que eu falei no tempo de Filipão. O que me incomoda era o Filipão não tirar o melhor de cada um dos atletas, coisa que o Milito já conseguiu tirar. E o Filipão, por um longo período, ele não conseguiu tirar. Mas o Paulinho e o Hulk eram artilheiros do time, Elton. O Filipão, ele conseguia... Cara, voltar com o Filipão depois de 6 meses é só com o Thiago Fernandes voltando. Mas são os recortes. Então, a sua postura com cada treinador. Eu tô cobrando isso. Eu vou concluir. O Filipão, ele não conseguia tirar o melhor de seus atletas. Porém, ele pegou o Hulk e o Paulinho em momentos mágicos de decisão. Eles pegavam e decidiam. Na temporada, um marcou 30 e o outro marcou 31. Mas você não via nenhum trabalho do Filipão nesse resultado de Hulk e Paulinho? No resultado de Hulk e Paulinho, não. Eu vi como no não, sistema Elton? defensivo. Não via. Não, peraí. Se o Hulk deixa de fazer gols, a culpa é do Hulk. Se o Hulk faz gols, a culpa é do Hulk. Eles já funcionavam, boa tarde, eles já funcionavam, inclusive, com o criticado Eduardo Cudê. Todos eles seguiram funcionando durante todo o ano. Já foi demitido daqui a pouco nós vamos né? chegar lá no São Paulo. De 2000... Podemos. O Thiago voltou, ele recua lá atrás. O meu incômodo é a sua postura com cada um dos treinadores. Quando é o Filipão, você é um leão. Quando é o Milito, você é um gatinho. Eu acho que faz sentido o que o Thiago falou. Vamos comparar os últimos 2 turnos do campeonato do Galo. É justo, é uma comparação, os últimos 2 turnos. O último e o penúltimo. Trabalho do Filipão. É que enfia esse bigode e fala alguma coisa que presta. O Filipão pegou o primeiro turno no Atlético também e terminou mas aí ele tá voltando demais. Vamos falar dos 2 últimos turnos. 14º, ele ficou em 14º. O Atlético terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado em 14º. Mas aí você tá voltando demais. Vamos falar do último. Mas peraí. Mas essa régua é torta. Porque com o Cudê foram 10 partidas do primeiro turno. O Filipão pega só 9.
Então não dá pra considerar que é um turno do Filipão. O turno do Filipão, É o segundo. ele é o campeão do turno. Não só o campeão do turno, ele é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. E, assim, nem tava preocupado em falar do Campeão Filipão, do não. turno da vaga pra qual competição? Não, deu pra Só de Libertadores, né? curiosidade. Não, Ele conseguiu campeão do levar o Atlético turno. pra Libertadores. O campeão... Vamos ver se o Milito consegue, campeão porque do até turno. agora, nada. O Filipão, no ano passado, ele pegou essa pica do Milito aí, de um monte de situações de jogadores em DM, em seleção e tal. Não pegou. Teve uma hora aí. Um time que o pior. Milito, teve uma Ele hora tinha que o o Milito Scarpa. olhava pro banco e tinha tinha o meia dúzia de Bernard. jogadores ali com 4 da base, irmão. Não, peraí, mas ele tinha o Scarpa e o Com Bernardo 4 de da meio base. Não. Eu tô falando antes. O Scarpa. peraí, cara. Não. É que o Scarpa já tava aí, mas o Bernardo entrou agora na janela. Então eu tô falando de antes. Então isso também você tem que contabilizar. Agora, Valu, responde uma coisa pra mim aqui. Ainda bem que eu deixei essa pergunta pra você, porque a sua lucidez me faz Será? bem. Você acha que há, de fato, uma certa condescendência com o Milito? Se fosse o Jair Ventura no lugar do Milito, a paciência estaria diferente. Se fosse o Mano Menezes, se fosse o Wagner Mancini, se fosse qualquer outro treinador no lugar ali do Milito, teria mais condescendência? As pessoas teriam mais paciência? Ou você acha que com o Milito realmente há um certo cuidado pela maneira que ele conduz a coletiva, pela forma que ele trabalha, que ele explica, ele não foge das perguntas? Também responde sobre isso. Eu acho que tem a ver com o trabalho de campo, né? O Luiz Felipe Scolari não conseguiu demonstrar no Campeonato Mineiro contra, com todo respeito, o Tombense. Eu vou demorar a esquecer o desempenho do Atlético naquela partida contra o Tombense no Campeonato Mineiro, quando tinha um jogador a mais e se apresentou realmente de uma forma muito ruim. O trabalho do Milito está abaixo do que deveria ser. Aí existem coisas que a gente pode considerar ou não considerar. Eu acho que até independente, já disse isso aqui, independente de todas as dificuldades que o Atlético passou, Copa América, lesões, etc., o Atlético não deveria estar na tabela pelo elenco que tem. Repito, ainda considerando todas as dificuldades e adversidades que o clube enfrentou, não é um time para estar onde está na tabela. Agora, eu até discordo do Thiago quando ele diz que a partida, na opinião dele, foi horrível contra o Corinthians. Eu considero que não foi o melhor do Atlético, mas horrível, considero a partida contra o Vitória. Aliás, horrível não, aquilo ali é quase uma apresentação inadmissível desse grupo do Atlético. Então, acho que foi uma partida, a gente tem que pensar também, teve um adversário do outro lado e tem um aprendizado muito grande para o Milito, o que ele vai fazer contra adversários que se posicionam da maneira que posicionou-se o Corinthians. Uma linha de 5 defensores, mais 2 volantes e mais 3 jogadores à frente, marcando muito no seu próprio campo. Porque o Vasco tinha 5 jogadores no meio campo, mas vamos ser sinceros, né? O Vasco marcou o Atlético como um arame liso no jogo da Arena MRV. Então, eu acho que o torcedor, de uma maneira geral, a gente vê ideias. E o Elton é muito feliz quando ele diz que o Milito já demonstrou, em algum momento, tirar o melhor do Scarpa, o melhor do Hulk, o melhor do Arana. Vamos lembrar, o Arana estava em baixa quando ele chega para assumir o Atlético ali nas finais do Campeonato Mineiro. Agora, precisa sim. Ele e os jogadores também precisam de dar uma resposta maior. Já disse, o Atlético venceu o Corinthians, mas eu acho que os grandes nomes estiveram abaixo. Resolveu, porque tem um jogador que desde 2021 resolve tudo. Independente do time estar bem e até mesmo dele estar numa boa jornada, ele acaba resolvendo. Não, é para falar da audiência qualificada. Paulinho Azeredo tá com a gente Achei aqui. que era o Paulinho do Galo. Não, o Paulinho Azeredo já mandou Esse me irritou no fim de semana, cara. Já mandou uma mensagem aqui, ó. Com o Cudê, o Galo era 6º a 4 pontos do líder. Lembrando que ele teve aqueles problemas pessoais dentro do Atlético e por isso que acelerou a sua saída. Com o Filipão, terminou em 14º primeiro turno e a 21 pontos do líder. Beleza. Então, assim, Segura essa aí, informações Mas esqueceu do segundo turno? dos nossos companheiros. você voltou no E primeiro. um outro ponto. O Galo, com os desfalques, teve 66% de aproveitamento. Então, assim, é um número até aceitável. Sabe o que acontece? Pois não, Não, Pedro? eu concordo com o que o Valor falou. Você concorda com todo mundo, pô? Você mas debate, você- você fica concordando. Pelo amor de Deus. Eu concordo, calma. Eu concordo com o que o Valor falou, de que o Milito tá potencializando os jogadores. Por Entretanto. exemplo, a torcida do Galo pegava muito no pé do garoto Matheus Mendes, né? O Milito fez a defesa ficar um buraco e tá potencializando. Com o Bernard no time, Arana, Hulk, Nossa. Deus e o mundo, o melhor jogador. O melhor jogador do Galo foi o Matheus Mendes. Então é uma bela Corinthians foi. estratégia. Deixa a Mas defesa um peraí, buraco mas e peraí, potencializa mas o futebol do peraí. O brasileiro. equilibrado Cruzeiro do Seabra, equilibrado.
Não sei se você viu a nota do Cássio no final de Vi, semana. mas Você via viu? do Matheus Pereira, via do Barreal, Pô, via do peraí, meu Lautaro. irmão, peraí, meu irmão. Não, tô falando Mas de você quer nota. comparar? Você quer comparar o que o Cruzeiro jogou e o que o Atlético jogou? Se o Matheus Mendes foi o melhor em campo contra o Corinthians, o Cássio teve a maior nota contra o Botafogo. Mas poderia ser E o aí Matheus vem Pereira, onde- poderia ser o... Onde eu falei a respeito do aspecto Barreal. do jogo pro Milito, existe um adversário do outro lado e você precisa de considerar. Não, mas peraí. No caso do Cruzeiro, o melhor em campo poderia ser o Cássio, poderia ser o... Foi o Cássio, também acho que foi o Cássio. Mas poderia ser o Barreal, poderia ser o Matheus Pereira. Sim. Agora, se você tira o Matheus Mendes do time do Atlético, quem foi o melhor em campo? Pra mim, o Hulk, pelos 2 gols que ele fez. Detalhes, ambos de pênalti, Pelo que, mas eu não tô tem entendendo, problema. pelo que eu tô É do entendendo, jogo. você tá meio que indiretamente... Eu acho que existem 2 trabalhos desequilibrados, 2 trabalhos de níveis diferentes em BH. O do Seabra é um baita de um trabalho, Tá. é um baita de um trabalho, e o do Milito é um trabalho comum. Tá, então, O- e esse pra trabalho mim, a tabela comum, e esse mostra trabalho isso. comum pra você tem que redundar em quê? Hoje, É. em atenção, porque se amanhã for necessário, uma troca. O quê? Claro, mas é claro, HG. quê? O Atlético precisa Porra, voltar a jogar ô, futebol. Thiago, eu já me explica uma coisa. Eu sou Cara, um resultadista. Eu falo isso com frequência nesse programa. Quando o Milito tinha um time que Se ganhava você é de todo resultadista mundo- reclamando da vitória pra cima do Corinthians, por quê, irmão? Não é da vitória pra cima do Corinthians. Eu fiquei 2 semanas fora. Nesse período teve um empate contra o Juventude. Pô, mas você que não pra é mim é tão ruim resultadista? quanto empatar. Que pra mim é tão ruim quanto empatar com o Tombense. Tão ruim quanto. Não, é horrível imagem empatar de com o comparação, Juventude. É a mesma coisa, cara. Empatar com o Criciúma em casa, com Olha o o que o Tombense. Juventude tem feito com o É a Grêmio e mesma Inter lá no coisa. Sul, Enquanto irmão. Aí você enquanto vai o pegar, Thiago- empatou enquanto com o o Thiago Criciúma em teve casa, viajando, com o Tom o Benz, com um Juventude monte de empatou gente. com o Galo em casa e perdeu do Criciúma em casa. O Juventude que perdeu do Criciúma em casa e empatou com o Galo. Eu tenho uma frase do Tomou a filósofo- surra do Botafogo do jeito que tomou, tomou a surra do Flamengo, do Palmeiras. Uma frase Dá. mesmo do filósofo contemporâneo Everton Guimarães, que diz que o momento do futebol ele não se repete. Ele não se repete. Então vocês querem a portabilidade de jogo, né? Por exemplo, se o Juventude empatou com o Galo, ele não pode perder para mais ninguém. Porque, Você acha que afinal o de Galo- contas, ele você acha empatou que esse com Galo que Mas joga- o Atlético pode é que é o empatar seguinte, com o Juventude? Eu vou O contar para Campeonato você. Brasileiro Eu vou é assim, contar para Thiago, você. pra todo mundo. Mas, cara, mas eu acho você acha que tem- normal o Atlético ser o 9º colocado Não, brasileiro? eu já falei que eu não acho. Então, eu sei que você não acha. Independente de todos os problemas que ninguém tá Você já ignorando tá falando aqui. em troca, irmão. Não tô falando em troca. Tô falando que se mantiver isso, pra mim eu trocaria. Hoje, eu Mas mantenho. o Atlético vai entrar nesse túnel de vento aí Cara, do fracasso não é- mais um mas, ano, Thiago. Peraí, cara, o que Não é o tem túnel de coisas vento dos boas fracassos? nesse- Não, claro que tem. Elas foram muito boas lá atrás. O Atlético teve o melhor futebol do Brasil pra mim. Hoje, pra mim, é do Cruzeiro. Hoje, eu olho todos os times jogando. Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Atlético. Pra mim, o melhor futebol do Brasil hoje é do Cruzeiro, do Ceará. Se tivesse perdido pro Botafogo, você falaria isso hoje? Eu falava isso antes do jogo Não. do Se Botafogo. tivesse perdido pro Botafogo, você falaria isso Não hoje? vai perder pro Botafogo. O Cruzeiro vai lá dar surra sistematicamente. tô só dizendo. Ganhou no primeiro e no segundo turno. Desde Porque o Botafogo é também- freguês do desde Cruzeiro. 2016. Eu também acho, tá? Eu também acho. Eu vejo o Cruzeiro jogar, eu tô falando de equilíbrio, sabe? De disciplina, de equilíbrio, de todo mundo se matar em campo, de um correr pelo outro. Não sei quem deu aqui, eu acho que foi o Galante que falou aqui ontem. Do Matheus Pereira perder uma bola no ataque, que tá lá na defesa, no contra-ataque do adversário, pra salvar a bola. O cara corre pra cacete, cara. Os caras do Cruzeiro estão correndo muito. E muito pelo Seabra. Falei isso num vídeo lá no Instagram, os caras, não, corre pelo clube, corre pelo Seabra, irmão. É claro que pelo clube. Agora, é do cacete a gente olhar pro Vojvoda lá no Fortaleza, entre altos e baixos, fala, que coisa linda, né, Marcelo Paz. Porra, não manda o cara embora, mantém o cara aí. Aí o Fortaleza tá embaixo. Não, mas ele mantém o cara, ele banca o cara. Agora o Fortaleza tá em alta, ele tá mantendo o cara. Não, Aí todo não, mundo, o Fortaleza com o calma Galo. aí, irmão, peraí. Vocês precisam esperar eu acabar de falar, você não sabe onde eu quero chegar. Então acha do cacete, né? Porra, aí aqui o time dá uma oscilada. Aliás, o Cruzeiro não oscilou na competição ainda não, irmão. Oscilar na competição não É que oscilou, o Cruzeiro começa Por isso não que tão bem, vocês né? precisam analisar com muito cuidado aí esse trabalho do Seabra. Então, se o Pedrinho Lourenço disse lá em entrevista que até aumentou o salário do Seabra, tem que aumentar mesmo. Porque se hoje abrir a boca para falar uma possibilidade de trocar o Seabra, o mercado já está assim, ó. E eu aposto com você que o primeiro que vem atrás dele de novo é o Red Bull Bragantino. Agora vamos voltar aqui ao assunto para finalizar, que eu tenho um recado muito importante para vocês. A gente acha muito legal, entre altos e baixos, manutenção de treinador em outros times. Aqui oscilou, tem que trocar. Eu não vai acho, virar não. nada. Oscilou, tem que trocar. Ah, não, se continuar desse jeito, não sei o quê. Então, É porque a beleza. convicção Vamos ver é onde no vai chegar. resultado, não no trabalho. Então vamos lá, porque eu preciso dar um